On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Aqui é a Josi. Trago para vocês um tema que eu sei que todo mundo tem em casa. Se não for dentro da própria casa, com certeza é dentro da casa de um vizinho, dentro da casa de um amigo, dentro da casa de um outro familiar próximo, que é a depressão. A depressão hoje é considerada um mal do século, é uma doença que está crescendo sem parar, né? Ela continua aumentando e o fato dela não parar de aumentar é indicativo de que nós não estamos sendo eficientes no tratamento da doença. Quer dizer que nós estamos errando em alguma coisa, que nós não estamos acertando com essas pessoas queridas que estão perto de nós e estão adoecendo. Para que nós possamos tentar acertar um pouquinho mais, eu gostaria de falar de alguns pontos, de algumas dicas de como tratar, né, nós do nosso convívio diário, de como nós devemos tratar pessoas que têm depressão. E o que nós podemos fazer, então, para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e que possam, sim, caminhar para uma evolução melhor, uma qualidade de vida melhor. Então eu vou dar alguns exemplos e dizer como que seria a melhor maneira que eu sugiro para que vocês tratem essas pessoas. Ponto 1, né? Quando alguém com depressão ou que você acha que está com depressão vier falar de algum problema, o que a gente tende a fazer, né? A gente tende a nem ouvir essa pessoa, né? Muitas vezes a gente, né, invalida o que ela diz, fala que não é bem assim, fala que ela tá reclamando demais, né? Ou já começa a contar outra história, desviar de assunto. Então, gente, um primeiro ponto muito importante quando a gente está falando do tema da depressão, de alguém que está sofrendo de depressão, é a gente validar a dor do outro, é a gente reconhecer a dor do outro, é a gente saber que as pessoas sentem a vida de maneira diferente e que não é porque eu estou bem que o outro tem que estar bem também. De repente aquela pessoa está muito mal e ela precisa naquele momento falar com você. Então o primeiro ponto, aprenda a ouvir. Seguindo esse primeiro ponto, eu diria de um segundo, falaria sobre um segundo, que é tentar não julgar, tentar não medir, tentar não invalidar o que essa pessoa está dizendo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa começa a falar e a gente começa já a achar que ela está errada, que não é bem assim, que ela está exagerando, começa a comparar a doença dela com outras coisas piores, né? Começa a dizer, não, mas se fosse de outro jeito, você não estaria reclamando, e não é bem assim, né? Ou dizer que ela está culpada porque ela mesma que procurou o problema, e não é assim. Se a pessoa está numa situação dessa, a gente tem que entender que muitas vezes ela não conseguiu fazer diferente até o momento. E se, quando ela procura a ajuda de um amigo, quando ela tenta desabafar, a única reação que essa pessoa tem é de não prestar atenção nela, de ignorar, de desconversar ou de julgá-la, você só vai fazer com que a doença dela piore. Porque o que você vai estar fazendo? Você vai fazer com que ela sinta culpa, com que ela sinta vergonha de estar doente. Então, o nosso papel é tentar ouvir de uma maneira neutra, tentar ser apenas alguém que naquele momento está lá para escutar. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é não culpar a pessoa. Eu citei o culpar e vou reforçar esse ponto agora, dando um outro exemplo. Por exemplo, em pessoas religiosas isso acontece com muita frequência. Alguém está doente, né, começa a ficar deprimido, vai uma outra pessoa da congregação, da família, da religião, e diz que ela está doente porque ela se afastou de Deus.
A gente tem que tomar muito cuidado, gente, com esse tipo de frase. Porque é importante não misturar as coisas. Pessoas que têm fé também adoecem. Pessoas que têm fé também têm depressão, né? Então é importante a gente entender que uma pessoa pode estar doente e ela não saber nem explicar o porquê que ela não está bem naquele momento, né? Então, em alguns momentos, a pessoa tem um monte de exemplos de dar porquê que ela não está bem. Em outros momentos, ela está adoecida, ela está mal, ela não tem coragem de levar a vida dela por 1000 motivos, mas são motivos que ela não sabe pôr em palavras. Às vezes está até mais relacionado com a parte química do cérebro dela do que com exemplos de vida, porque é uma doença. Então a gente tem que aprender a respeitar e a entender isso. Outro ponto, esse ponto, gente, esse vocês prestem atenção, porque todo mundo faz, que é a mania de competir com a dor do outro. Como que é isso? Um vai lá, conta o que está acontecendo, o problema que está passando, a situação que está passando. Vem o outro que está ouvindo, não está nem querendo ouvir direito o que o amigo está falando. A única coisa que ele faz é esperar essa pessoa terminar de falar para poder continuar falando em cima e dizendo que a dor dele é pior. Então, se um tá deprimido? Não, a minha depressão é pior. Se um tá sofrendo? Ah, não, o meu sofrimento é pior. Então, se um perdeu o filho, já vai lá e dá o exemplo da outra pessoa que perdeu 2, 3 filhos, né? Como se fosse possível dizer para uma pessoa que a dor dela tem mais valor ou menos valor do que a da outra, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não querer medir forças, não querer comparar a dor de um com a dor do outro, tá? Isso não é legal, gente. Isso não ajuda ninguém, né? Outra coisa legal que é importante vocês terem em mente: não achar que se uma pessoa tem depressão, que ela tem que estar sempre mal, que toda vez que você vai ver essa pessoa, ela vai estar chorando, ela vai estar arrasada. A pessoa pode estar num quadro de depressão e em alguns dias ela está bem, em outros momentos ela não está bem. Isso pode oscilar, tá? Então tentem não julgar uma pessoa no dia que ela está bem, porque às vezes é justamente no dia que ela está bem que ela está tendo um sinal de melhora, né? Então esse sinal de melhora pode ser lá a luz no fim do túnel e esse dia ela tá bem. E aí pensa lá, vão pessoas e começam a julgar e falar mal e dizer que ela tá mentindo, que ela tá encenando, que não é doença, né? Então pensem no peso negativo que isso tem para a pessoa, né? O último ponto que eu quero falar hoje, tá? Porque eu creio que depressão é um ponto que a gente nunca pode deixar de falar, porque ele é uma coisa, é um ponto necessário, é uma doença que a gente tem que discutir com muita frequência. Não abandone, tá? Se é uma pessoa que você gosta, às vezes a própria pessoa começa a se afastar de você, porque ela não tem muita energia, às vezes, sabe? Ela não tem muito pique, ela não tem muita coragem, às vezes ela tá deprimida, às vezes ela tá mais irritadiça, porque tem pessoa que fica mais irritada, e às vezes ela te afasta, né? Ou ela pede para você manter distância. Então preste atenção, se for uma pessoa que está com depressão, né, você pode até respeitar, claro, alguns espaços dela, mas não abandone essa pessoa, porque abandonar vai ser dizer para ela que você não está cuidando dela, e na verdade ela precisa desse cuidado, ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa de pessoas por perto, pessoas que estão doentes, que não estão emocionalmente muito bem. Às vezes elas não conseguem ter um bom discernimento da realidade. Às vezes elas não conseguem entender bem as coisas que estão acontecendo em volta. Elas veem um pouquinho mais distorcido. Então, é importante que quem está bem ao lado mantenha essa rede de suporte. Tá bom? Era isso que eu queria dizer, né? Eu quero voltar com o tema da depressão, com outros exemplos, outras coisas em outros momentos. Até logo, pessoal. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que
tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit